Nesse vídeo eu vou te mostrar como que eu criei um fluxo que captura as últimas notícias da Câmara dos Deputados e envia um briefing por e-mail diariamente. Então, se você lida diretamente com isso ou simplesmente gosta de se manter atualizado sobre as últimas movimentações na política do Brasil, esse vídeo vai ser perfeito para você. Então, fica até o final que eu garanto que você não vai se arrepender, você vai gostar bastante, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos pro que interessa, né? Então tá bom. Aqui vocês conseguem ver o meu NHN aberto, né? Como todo vídeo. O fluxo de hoje bem simples, tá? Não é muito complexo. A gente só vai estar utilizando uma funçãozinha diferente no vídeo de hoje, que é o RSS Feed. Então, se você não conhece ou nunca utilizou, nesse vídeo você vai entender como que funciona. Só para dar uma breve introdução, se você não sabe o que é RSS Feed. Aqui você consegue ter uma descriçãozinha rápida até pelo Gemini. Really Simple Syndication. Então a gente pode até traduzir isso, tá? Para ficar um pouco mais fácil de entender. É um formato de feed da web que permite aos usuários acessar atualizações de sites em um formato padronizado e legível por computador, permitindo consumo fácil e eficiente de conteúdo. Então é como se a gente pudesse ficar lendo uma página, tá? Imagina uma página web onde todo dia ela vai ficar fornecendo informações pra gente. É isso aqui, fechou? Então aqui no site da Câmara, nas últimas notícias, a gente consegue ter acesso a um feed RSS deles, tá? Que eles disponibilizam. Então aqui a gente consegue encontrar todas as últimas notícias que aconteceram na Câmara, né? No caso, como eu vou enviar um briefing todo dia, né? Matinal, então nós vamos fazer uma análise das notícias do dia anterior e enviar todo dia de manhã. Então, se a gente acessar o site da Câmara, consigo até voltar aqui, voltar mais um pouco. Se a gente vir em câmara.leg.br/notícias, então, beleza. Se você quiser já tem o costume, você pode acessar todos os dias de manhã esse site da Câmara diretamente, mas a ideia não é essa, né? A ideia é facilitar, você vai acordar e já vai ter um e-mail, pum, que você vai receber, você já vai pegar e ler, não sei. O uso disso fica a critério de cada um, né? Aqui a gente tem essa página de notícias e se a gente vir aqui nesse RSS, a gente consegue ter acesso a diversas informações que estão acontecendo com o RSS. Aqui no caso a gente tem direito de justiça, direitos humanos, economia, uma porrada de coisa. Só que como o intuito desse vídeo é ser algo mais simples e mais rápido, um briefing é para ser uma informação rápida também, a gente vai utilizar essas últimas notícias. Então, é apenas esse feed RSS que eu vou estar utilizando, tá? Então, a gente pode vir acessar o conteúdo e nós vamos ter acesso a tudo isso aqui. E lembrando que ele também é formatado em XML, beleza? Não é o JSON, que é o que a gente mais está acostumado a ver. Aqui também eu tô com a página do Senado Notícias aberto, porque eu tava pensando em utilizar, só que esse fluxo ia ficar um pouquinho mais complexo, então o vídeo também, consequentemente, ia ficar um pouco maior. Então, se vocês quiserem, eu posso trazer um outro vídeo acrescentando esse site de notícias do Senado também, tá? A gente pode fazer uma raspagem, eu não sei se eles fornecem algum feed RSS ou alguma API, então talvez a gente teria que raspar, eu ainda tenho que dar uma analisada nisso. Mas se vocês quiserem, deixa aí na descrição, nos comentários, beleza? Então, bora lá para a explicação desse fluxo, que é o que realmente importa para esse vídeo, né? Então vamos lá. Primeiro, o que a gente vai fazer é configurar um gatilho, né? E nesse gatilho eu vou configurar para ele ativar todo dia às 6 horas da manhã. Isso aqui fica do jeito que você quiser. O intuito desse fluxo é uma coisa pessoal, tá? Uma coisa para você mesmo, não é algo que vai ser escalado. Então, por exemplo, você pode escolher se você prefere receber um briefing matinal, às 6 horas da manhã, sobre o dia anterior, ou então um briefing do que aconteceu ao longo do dia que a gente tá. Por exemplo, a gente pode fazer um briefing às 8 horas da noite, não sei até que horas que geralmente costuma sair mais coisas. Mas você pode fazer no final do dia também só sobre as informações que aconteceram durante o dia de hoje. No caso, eu configurei aqui para days, um dia entre os gatilhos e às 6 horas da manhã, fechou? Então fica a seu critério, você configura da maneira que você preferir. Próximo passo é conectar no RSS Feed. Não tem muito segredo, é muito simples, basicamente você vai pegar o URL e jogar aqui, fechou? Não tem nada demais. Dá um Ctrl C aqui, Ctrl V aqui, fechou. Se você der, deixa eu até limpar esses dados porque eu tinha realizado uma execução agora há pouco. A gente pode ativar, rodar somente esse fluxo e vocês conseguem verificar o output dele. Ele retorna o título, o link, o conteúdo, né, da notícia. Só que lembrando que não é apenas um item. Se a gente der uma analisada aqui e a gente der um Ctrl F Title, a gente consegue ver, existem muitos titles. Esse aqui, beleza? 11. 11 porque começa aqui em cima também, tá? Mas são 10 itens que foram retornados. Então, se a gente analisar, cada um onde tem um title desse é uma notícia.
Vamos colocar assim, tá? É um item diferente que a gente vai utilizar. Beleza. Então aqui ele vai retornar todos. O que importa mesmo é esse content encoded, que é onde vão estar as informações. A gente pode vir aqui, ó. Só que na verdade a gente vai utilizar esse content encoded snippet, tá? Que ele vem sem nenhuma tag, sem nada, tá? É só o texto purinho pra gente analisar. Depois disso, o que a gente vai fazer? A gente tem que realizar um filtro. Por quê? Se a gente analisar aqui no feed, existem algumas coisas que não são apenas de um único dia, tá? Por exemplo, aqui a gente tem o dia 9, né? Que é hoje, no caso. Só que também a gente consegue pesquisar. Vamos ver se por dia... 8 de abril. Tem 4 informações aqui que são do dia 8 de abril, no caso de ontem. Então, de todas essas que estão aqui, a gente conseguiria puxar apenas 4, que são as de ontem. Que no caso eu estou filtrando pelas de ontem, né? Do dia anterior. Fechou? Então a gente vai buscar só 4 desses itens. Então, nesse filtro é exatamente isso que a gente vai fazer. Basicamente, o que eu tô fazendo aqui é o quê? Eu tô puxando esse JSON publicDate, tá? PublicDate, que é a data de publicação daquela notícia. E isso vai retornar esse formato de data aqui pra gente, tá? O que eu vou fazer é dar um toDateTime, que ele vai transformar isso num padrão, tá? Que a gente consegue fazer comparação de datas. E também aqui a gente poderia dar até um format, tá? E deixar essa formatação padrão. É isso que eu tô fazendo aqui. Então, eu pego a data de publicação do item específico, né? Porque são 10. Então, eu faço isso para os 10 itens, essa comparação. A data que ele foi publicado, tá? E a gente compara com essa própria variável do NaChain, aqui é expression. A gente pode colocar como null o nome da variável. Vamos dar um espaço aqui. E esse null a gente pode dar apenas um format. E ele vai ser formatado para aquela mesma daqui. Fechou? Então, essa comparação que está acontecendo. Na verdade, aqui nessa de baixo, ele está comparando se é igual ao dia de hoje. Para comparar com o dia de ontem, basta a gente dar um ponto minus, tá? Que é uma função já que a gente tem acesso aqui para a gente conseguir subtrair dias, ou semanas, ou meses. Então, a gente pode colocar aqui o primeiro parâmetro é a quantidade, então eu vou colocar 1, e aqui do lado é o que é, então days. Então, um dia. Então, eu vou estar subtraindo um dia do dia de hoje, beleza? Essa é a condição do filtro para a informação para o item passar. Então, a gente pode dar até um teste step, vocês vão ver que vão passar apenas 4 itens e foram 6 descartados, tá? Depois disso, o que eu estou fazendo? Esses itens, o campo que a gente quer trabalhar, o nome é Content Encoded Snippet. Eu tive um problema tentando resgatar esse nome com esses 2 pontos mais para frente nesse fluxo. Vocês já vão entender. Aí o que eu fiz para contornar essa situação foi trocar o nome, tá? Dos itens. Eu setei cada item com o nome de array itens. Foi um nome que eu pensei na hora porque no final a gente vai retornar um array, uma lista, né? Com todos esses itens. E fica mais fácil para identificar. Mas você pode colocar o nome que você achar melhor ou que deixa mais explícito o que é esse dado. Muito simples, depois a gente só tá setando o valor dele aqui, tá? A gente tá pegando ele e jogando para cá. Então, aqui você vai ver que vai retornar os 4 itens separados. Esse aqui foi o primeiro, segundo, 3 e 4. Fechou. Beleza. Depois que a gente setou esses itens, né? A gente vai agregar esses itens, porque a gente quer trabalhar com todos eles de uma vez só, tá? Então, eu agrego todos eles num array. Então, se a gente rodar esse aggregate, aqui eu tô configurando aggregate como individual fields, tá? Aqui tá input field name, então a gente quer agregar campos específicos de itens diferentes. Então o que eu tô fazendo é pegando o nome array itens, tá? Que é esse nome aqui, de todos os 4 itens, tá? E agregando eles numa lista. Então basicamente é só isso que eu tô fazendo nesse módulo. A gente pode dar um test step e vocês conseguem ver isso acontecendo. Então aqui tá 0, Bruno, nananana, né? Que é a informação que tá aqui nessa notícia. 1, porque ele começa pelo índice 0, 1, 2 e 3. Então, no total, a gente vai ter 4, né? Mas o índice vai terminar em 3. Beleza. A gente pode, então, seguir para o próximo módulo para entender melhor o que está acontecendo. Basicamente, aqui é o quê? Como eu estou tendo uma lista de itens, o que eu quero fazer é organizar todos esses itens em uma string só, separados. Tipo, formatadinho, separando dentro de uma mesma string esses 4 itens, tá? Para a gente conseguir jogar de um jeito mais simples para o nosso LLM, para ele conseguir entender e fazer aquele briefing, aquela notícia semanal. É como se fosse uma newsletter. No prompt eu falei para ele que era como se fosse uma newsletter mesmo. A gente já vai conferir esse prompt. Então, vamos ver aqui, porque eu tô usando um módulo de code. O que tá acontecendo aqui basicamente, tá? Eu tô pegando todos esses itens e formatando eles em uma string só. Eu tô utilizando Python, porque JavaScript não é meu forte, tá? Eu utilizo mais Python geralmente. Então, aqui o que eu tô fazendo? Eu tô setando uma string vazia chamada conteúdo e o
número chamado 0, porque eu vou fazer um contadorzinho simples aqui só para identificar um número. E aqui eu seto uma variável com o nome de input, que ela vai pegar esse array de itens, tá? Essa lista de itens. A gente vai percorrer essa lista de itens, fazendo um contador aqui, né? Incrementando. Toda vez que percorrer, né? Essa estrutura, ele vai adicionar no conteúdo, naquela string vazia, item do número tal, por isso que eu tô incrementando, né? Pra gente saber qual que é o número do item e o valor dele, tá? O corpo da notícia. Fechou? E daí aqui eu seto uma variável response com esse valor, porque esses módulos de código, eles têm que retornar uma collection. Eu esqueci o outro nome que a gente pode chamar isso aqui, mas a gente tem que retornar essa estrutura, como se fosse no formato do JSON mesmo. Esse print aqui foi só para debugar, inclusive você pode conferir no console do navegador, esse print, mas não vai precisar, pode até tirar. E return response, tá? Que foi isso que eu setei aqui. Se a gente der um test step, essa string ela vai vir inteira, tá? Formatada. A gente consegue ter acesso aos itens aqui. Só tem um problema, eu não consegui fazer a quebra de linha, tá? A ideia era deixar ele mais bonitinho com a quebra de linha, mas não sei por que ele não funcionou. Mas se a gente der um Ctrl F aqui, item, então a gente tem o item 1, a gente tem o item 2 logo ali embaixo, a gente tem o item 3 e o item 4. Então, tá todas as informações aqui formatadas em uma string só. O que eu vou fazer é pegar toda essa string e jogar aqui pro nosso LLM, para nossa chain. Porém, antes de continuar esse fluxo, eu só queria deixar dois recadinhos bem rápidos aqui para vocês. O primeiro, que é o mais importante, se você quiser trabalhar junto comigo em implementações específicas, se você seja do seu nicho de direito, saúde ou qualquer coisa do tipo, se você deseja implementar automações e agentes de IA, eu vou deixar um formulário aí embaixo para você preencher e eu vou entrar em contato com você, fechou? E também o link da consultoria, caso você queira identificar casos de uso para o seu negócio, beleza? E o segundo recado, bem rápido, deixa aquela curtida, né? Se inscreva no canal, deixa um comentário com sugestão, dica ou alguma ideia de conteúdo e também compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam desse assunto. Era só isso? Podemos voltar para o fluxo já? Então aqui a gente vai ter a nossa Basic LLM Chain, que foi o que eu coloquei. Não tem necessidade de colocar um agente de IA, até porque nós não vamos utilizar uma memória, muito menos uma tool, tá? Então nós não vamos utilizar tools nesse fluxo, apenas uma Basic LLM Chain. Você poderia também só chamar um chat model, como é que é? OpenAI chat model, aqui ó, Messenger Model, tá? Você pode utilizar isso também se você quiser. No caso eu coloquei uma chain mesmo. Essa chain a gente tem um prompt aqui, né? Onde eu faço prompt de sistema, eu falo que ele é um copywriter profissional. Aqui eu passo a tarefa que ele deve analisar as notícias que eu vou fornecer e escrever uma newsletter com os principais pontos. Eu passo o contexto, que é uma sequência de notícia da Câmara dos Deputados. Meu objetivo é pegar as informações para escrever a newsletter com os acontecimentos de ontem, né? Aqui eu passo algumas coisas específicas, ele manter as informações principais, abordar todos os assuntos que a gente capturou e formatar a resposta em HTML para a gente conseguir enviar por e-mail bem bonitinho. Aqui a gente também pode colocar nesses específicos para ele adicionar emojis, tá? Se você quiser deixar mais bonitinho ainda, pode adicionar esses emojis ou qualquer coisa que você queira. E aqui eu deixo as notícias para ele trabalhar, tá? Então, aqui no caso, quando ele vem pro agente, ele pula as linhas assim, tá? Acontece a quebra de linhas aqui. Quebra, passa pro próximo. Fechou. Ficou bem bonitinho, bem formatadinho, tá? Então, o prompt vai ficar basicamente dessa maneira e o agente já vai conseguir responder muito bem. Você pode mudar um pouco, fazer alguma mudança se você quiser que ele responda de uma forma mais específica. Então a gente pode dar um teste step aqui. Vamos esperar ele executar esse módulo. Fechou? Módulo executado com sucesso. Então aqui ele já retornou todo o HTML para a gente. E qual é o nosso próximo passo agora que ele já fez isso? Nosso próximo passo é enviar um e-mail, certo? Porque afinal nós estamos construindo esse fluxo para recebermos um e-mail todo dia de manhã, né? Então no final do fluxo ele tem que enviar um e-mail. Fechado. O que eu tô fazendo aqui é só pra... Na verdade não muda tanto esse tipo de coisa, mas é pra deixar um fluxozinho mais bem definido. É uma coisa que eu gosto de fazer. Se você não gosta, foda-se. Você pula esse módulo. Eu só pego esse texto que o último módulo gerou, no caso a chain, e seto numa variável, tá? Eu só coloco o valor dela dentro de uma variável que eu chamei de newsletter aqui. Ou pode ser chamada de briefing, ou o que você quiser. Basicamente ela só vai repetir. Ela vai pegar esse valor e retornar pra gente também. Agora, a gente pode puxar um módulo de Gmail, ou simplesmente módulo de e-mail mesmo, que ele
faz envio de e-mail também. Aqui você vai setar a sua credencial da sua conta, é só você seguir a documentação. Em outros vídeos aqui do canal também passados eu já fiz bastante isso, essa parte de configurar credenciais. Resource Message, Operation Send, aqui você coloca o e-mail que você quer receber, no caso eu coloquei esse e-mail de teste, até pra gente conseguir conferir ali no final do fluxo. Subject eu coloquei Briefing Matinal, fica a seu critério novamente. E-mail Type HTML, né, claro, a gente pediu para ele formatar toda essa informação, esse briefing, num HTML, uma estrutura de HTML. E aqui em Message, a gente só vai puxar a informação. No caso, esse briefing, que é desse módulo Edit Fields, que no caso é o último, antes desse. E aqui em Options é uma coisa que eu gosto, tá? Principalmente se você está escalando, assim, enviando e-mails em massa. Tudo bem que a melhor estratégia não é fazer isso pelo Anychain. Existem ferramentas, plataformas de envio de e-mails, né? Mas se pelo Anychain você está fazendo envio de e-mails em massa, eu não gosto de deixar essa opção ativa, tá? Fica mais bonito sem. Append Anychain Attribution, ele basicamente, quando ele enviar um e-mail, no final do e-mail, no corpo, ele vai colocar Send automatically by Anychain. Eu acho que é alguma coisa assim, enviado automaticamente pelo Anychain. Então você pode desabilitar, você vem aqui a ADD Options, aí vai ter essa opção, né? E daí ela vai vir por padrão habilitada, você desabilita. Então é isso. Acho que o fluxo acaba por aqui. A gente pode dar um teste step, maravilha. Aparentemente ele foi enviado. Aqui foi o último teste que eu fiz. Vamos recarregar isso aqui. Ó, perfeito. Então, aqui ele está retornando todas as informações certinhas. Por último, vamos só rodar esse fluxo inteiro mais uma vez, para ver ele acontecendo, cada módulo. A gente pode vir aqui, dar um save, que eu fiz umas pequenas alterações durante esse vídeo, né? E dar um teste workflow. Lembrando que também eu vou disponibilizar os blueprints gratuitamente na descrição desse vídeo, tá? Simplesmente você pegar, importar para o seu fluxo, começar a utilizar, fazer as alterações necessárias que você deseja e ser feliz todo dia as informações chegando no seu e-mail. Fechou? O fluxo terminou de executar. A gente pode verificar mais uma vez que a gente recebeu mais um e-mail. E lembrando, LLM são imprevisíveis, nunca eles dão o mesmo output para o mesmo input. A melhor coisa para resolver essa instabilidade é você passando exemplos. Porque você pode ver que a estrutura que ele utilizou mudou um pouquinho, os emojis mudaram um pouco, os títulos. Então, se você quer seguir um padrão de estrutura, eu recomendo que você forneça exemplos para o seu LLM, para ele responder de forma padronizada, todo dia, se é o que você deseja. Fechado? Acho que deu para entender. Aqui, basicamente, você pode fazer dentro aqui do prompt mesmo. Você poderia passar, talvez depois desses específicos ou depois do contexto, você poderia passar algum exemplo. E aqui você bota a estrutura que você quer. É uma ideia que eu deixo para você, caso você queira fazer. Fechou. Eu já disse tudo que eu precisava dizer. Já cobrimos tudo desse fluxo, né? Todos os módulos. Lembrando que, novamente, vou deixar isso na descrição. É só você pegar e utilizar e ser feliz. E esse vídeo vai ficando por aqui. Então, mais uma vez, aqueles recadinhos. Se você quer trabalhar junto comigo em implementações específicas, é o primeiro link aí da descrição. Se você quer identificar casos de uso, logo abaixo desse link da implementação, né, do formulário, eu vou deixar também o link para você agendar uma reunião através do call para a gente realizar a consultoria. E também deixe sua curtida, seu comentário com alguma sugestão, ideia, dúvida, qualquer coisa. Se inscreva no canal e compartilhe esse conteúdo com pessoas que gostam desse tipo de conteúdo, né, de fluxos e tudo mais. Então, vou ficando por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu!